Shabbat Shalom, Macéia, Shabbat Shalom, Igreja do Senhor, Shabbat Shalom, família da fé, Shabbat Shalom a todos que estão chegando, aqueles que vão ver essa live depois. Glória a Deus, nós vamos ter esse tempo devocional, quero adorar um pouco com vocês, compartilhar uma palavra devocional nesse Shabat. Deus hoje na viração do dia falou muito forte no meu coração que é tempo de nós adorarmos, é tempo de nós louvarmos, é tempo de nós agradecermos. Quando Davi estava levando a arca de volta para Jerusalém, depois de um episódio tão doloroso, depois de um episódio tão complicado, porque isso mostra como a gente, às vezes, não consegue discernir o reino do Espírito, não consegue discernir as coisas espirituais, e coisas espirituais não podem ser feitas na força da carne, porque o resultado delas não são bons. Davi tentou trazer a arca, ele montou todo um aparato, toda uma festa, botou num carro de boi, ele fez o melhor que ele podia, sem consultar o que Deus queria. Escute, o melhor que você pode, que ainda não é o que Deus quer, é insuficiente. Eu vou começar o Shabat dizendo isso para você. O melhor que você pode, o melhor que você faz, não é tudo para Deus. Porque o tudo para Deus é saber o que Ele deseja e agradar o coração dele. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Davi preparou o melhor. Aos olhos de qualquer pessoa, Davi foi exorbitante. Ele preparou o melhor, ele fez o melhor, sem saber o que Deus queria. Antes de você fazer alguma coisa para Deus, procure saber o que Ele quer. Porque muitas vezes, no afã de fazermos, nós estamos apenas tentando que Deus aceite o que a gente quer, porque nós não nos preocupamos em saber o que Ele deseja. Quando no seu coração houver mais desejo de compreender o que Deus deseja, do que oferecer a Ele o que Ele não lhe pediu, você vai experimentar coisas tremendas e sobrenaturais. Então Davi, ele quando tentou trazer a arca num carro de boi, houve um episódio que morreu uma pessoa. E aquilo entristeceu todo mundo, frustrou, foi algo tão difícil. A arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses e meio. E nesses 3 meses, 3 semanas, 3 dias, Obed-edom tratou a presença de Deus na casa dele como Deus requer, com honra, com temor. Obed-edom teve temor, seus filhos tiveram temor, e o resultado é que a glória de Deus invadiu aquela casa, invadiu aquele lugar. A bênção de Deus, ela simplesmente se irradiou da casa de Obed-edom para todas as casas, para todos os lugares. E a notícia chegou no palácio, e Davi disse: como pode? Eu queria trazer a arca do Senhor, eu amo a presença do Senhor. Veja, nem tudo que você ama você respeita. Mais importante do que amar é honrar, é respeitar. Porque quem ama faz coisas para ferir, mas quem honra sempre vai amar. Davi amava, mas ainda não honrava. Porque se honrasse... Escute, tem pessoas que amam e estão ferindo uns aos outros. Tem pessoas que amam a Deus, e eu acredito no amor dessas pessoas por Deus, mas estão fazendo para Deus aquilo que fere o coração do Senhor. Porque não basta amar, tem que honrar. Quem honra procura saber. Quem honra precisa conhecer, procura conhecer. O que agrada ao meu Deus? O que Ele quer? Havia um princípio. Não se carrega a glória de Deus em carros de boi. A glória de Deus se carrega em ombros de sacerdotes. A glória de Deus se carrega
em ombros de sacerdotes. Então a gente precisa ter isso em mente. Ter isso em mente. E foi aí que Davi descobriu que ele fez tudo certo da forma errada. Ele fez tudo certo da forma errada, porque ele fez tudo certo aos olhos humanos e não aos olhos de Deus. Eu quero começar esse nosso devocional dizendo para você, quando você procurar saber que Deus deseja, quando você se importar em agradar o coração do Senhor, muitas coisas na sua vida vão mudar. E você vai perceber que obedecer é melhor do que sacrificar. É muito melhor. Claro que sacrificar é mais fácil. Muitas pessoas podem dizer não, claro que é. Porque sacrificar traz dentro de nós a sensação de que eu estou fazendo algo, a segurança de que alguém está me devendo. Mas o Senhor, ele diz, o que eu quero de vocês não são sacrifícios, mas obediência. E obedecer só é possível quando nós conhecemos. E hoje, nós vamos, no nosso devocional, conversar um pouco sobre essa questão de estarmos introduzidos em Cristo, de estarmos nele. E aí, queridos, vocês vão perceber que nenhuma tempestade externa vai afetar a sua vida com Deus. Nenhuma tempestade externa vai afetar a sua comunhão com o Senhor. Nada externo vai afetar o que está acontecendo dentro de você. Esse é o ponto. Davi colocou a arca nos ombros dos sacerdotes e a cada 6 passos eles colocavam a arca no chão no 7º passo e adoravam e glorificavam. É muito mais demorado levar uma arca desse jeito. No carro de boi daria para levar, aquele cortejo demoraria lá da ilha de Araúna, lá de Obed-edom, até Jerusalém, no máximo em 2 horas, vindo pelas montanhas. Porém, do jeito que agrada a Deus, levou 3 meses, 3 semanas e 3 dias para a arca chegar em Jerusalém. Você entende o que é isso? O que é 3 meses? Porque a cada 7 passos, arca no chão. A cada 7 passos, adoração, sacrifício. Eles ofertavam, eles festejavam. O 7º passo é o de Deus. E nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que o 7º passo é de Deus. Na verdade, nós só temos vivido o que nós estamos vivendo, porque Adão não aceitou ficar no Shabat. O Shabat era para ser para sempre. O 7º dia, no lugar do descanso, porque o Shabat não é um dia, é uma pessoa, é Yeshua. E ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele diz, venham encontrar descanso em mim. Venham encontrar descanso em mim. Pode vir. Então é nele. É nele. E hoje na viração do dia, quando eu peguei o meu áudio para fazer a oração da viração do dia, o Espírito Santo falou, me adora. Você teria coragem de nesse momento tão difícil, de tantas angústias que vocês estão vivendo, de tantas enfermidades, de tantas situações urgentes, de tantas urgências, você teria coragem de colocar a arca no chão e me adorar, e me louvar, e me agradecer. E aquilo me trouxe uma paz. Eu disse, sim, eu tenho, Senhor. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E eu fiz essa chamada. Eu sei que não é fácil para você. Por quê? Porque nós achamos que colocando as coisas na pressa resolve tudo mais rápido. E às vezes na pressa a gente deixa passar detalhes que são tão importantes lá no final. Hoje pela manhã nós vimos a história de Jairo quando foi chamar Jesus para curar sua filha, 12 anos. 12 anos doente, estava para morrer. No meio do caminho, Jesus encontrou uma mulher de 12 anos, morrendo um dia por vez. Um dia por dia. A cada dia morrendo. Alguém viveu 12 anos.
no mesmo tempo que Jairo desfrutou de 12 anos de vida com a sua filha, uma mulher perdia 12 anos da vida dela. E Jesus para. Havia uma urgência na casa de Jairo, mas havia uma urgência no caminho. E Jesus para. E ele cura uma mulher. E aquela parada de Jesus foi o suficiente para alguém vir falar para ele: Jairo, tarde demais. Jesus se atrasou. Ele chegou atrasado. Sua filha já morreu. Jesus olhou para o Jairo e disse: Jairo, não tenha medo. Creia somente. Nada com Jesus é atraso. Nada com ele é fim. Aquilo que é fim para os outros é começo para ele. Sua filha só dorme. Vamos lá acordá-la. E aquele milagre que era para ser uma cura se tornou uma ressurreição. Escute, há um milagre muito maior preparado para você, para mim, para cada um de nós. Você tem coragem de parar com ele? Porque, como eu falei hoje de manhã, se Jairo tivesse continuado, Jesus teria ficado. Porque para Jesus, curar aquela mulher de 12 anos e curar a filha de Lázaro era tão importante quanto. Porém, Jesus se alegrou que Jairo ficou com ele. E Jesus se alegra quando nós ficamos com ele, quando nós não a seguimos. Então deixa eu lhe dizer, cuidado, para que você de repente não esteja fazendo todos os seus rituais religiosos e Jesus já ficou para trás. Você esteja fazendo todos os seus rituais desesperados e Jesus já ficou para trás. É muito importante que a gente esteja junto, que Ele esteja conosco. Amém. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus, dê um glória a Deus. Arielle, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Newton, Kelly, Santana, cada um de vocês. Amém, queridos? Nós precisamos descobrir essa coragem de colocar a arca no 7º passo no chão. De não ter problema. Puxa, no carro de boi eu levaria em 2 horas essa arca para Jerusalém. A festa está pronta lá. Tá todo mundo esperando lá. Não, mas eu prefiro deixar todo mundo esperando a não chegar sem ele. Eu vou fazer o caminho de 2 horas em 3 meses, 3 semanas e 3 dias. Porque eu quero muito mais do que fazer algo para ele. Eu quero agradar o coração dele. Eu quero saber o que ele quer. Eu quero saber o que ele deseja. Eu quero saber, mais do que amá-lo, eu quero honrá-lo. Porque quem ama pode fazer besteira, mas quem honra nunca vai deixar de amar. Amém? Nunca vai deixar. Quem ama, nunca, queridos, vai deixar de honrar. E nesse Shabat, eu quero que você lembre disso. Procure saber, mais do que o que você quer fazer para ele, o que ele deseja receber de você. Não faça como Davi, que fez tudo do bom e do melhor, da forma errada. Procure saber aquilo que ele quer. Talvez você montou toda uma festa, todo um aparato, e está todo mundo lhe esperando. Mas não chegue sem ele. Deixa o povo esperando. Porque eles estavam esperando 2 horas. Mas a viagem vai demorar 3 meses. 3 semanas e 3 dias. Porque eu prefiro chegar com ele do que chegar sozinho. Ao único que é digno de receber, adore comigo aí onde você está, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Declare: eu consagro todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o nosso ser a Ti. Aleluia, aleluia, Senhor. Renova-nos nesse momento, Pai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Você pode declarar isso? Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Aleluia. Senhor, nós Te adoramos nessa noite de Shabbat. Na viração desse dia nós queremos Te agradecer porque o Senhor já fez tanto em nossas vidas. Gratidão é memória do coração. E nós não queremos perder a memória do nosso coração, Senhor. Porque quem tem gratidão um dia vai ter fé. E nós queremos Te agradecer. Porque o Senhor já fez tanto por nós, meu Deus. Te louvamos porque Tu és o Deus que faz. Tu és o Deus que ainda faz. Pelo aquilo que Tu fazes. Não há outro Deus que faz coisas tão grandiosas como o Senhor. Abra sua boca e declare o seu louvor a Ele. Aleluia. E nós Te adoramos pelo que Tu és. Tu és Elohim, o Eterno, o Deus Todo-Poderoso El Shaddai.
Teu nome é Yahvé, o eu sou. Tudo que um dia eu pensar, tu és. E assim tu te apresentas para o teu povo. Diga que meu nome é o eu sou. Quando a música esvanece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, não. É verdade, Senhor. Mais profundo busca o Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração? Declare, estou voltando à essência da adoração, mas a essência és tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lara, 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 lara. Lara, 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 lara. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Mesmo sendo pobre e cego, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu, pois apenas não é o que queres de mim. Mais profundo busca o Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando pra essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia. Tu és essência. Aleluia. Tu és a razão de tudo, Senhor. Te adoramos nesta noite de Shabbat. Te glorificamos, Senhor. E queremos declarar, sim, Pai, nós queremos saber o que agrada o teu coração, Senhor. Tudo tem a ver contigo. Não é com o nosso umbigo, não é com aquilo que nós achamos que tudo gira em torno de nós. A essência é o Senhor. Meu Deus, nós
Nós não queremos mais colocar a tua presença em carros de bois por causa da pressa de resultados. Nós queremos fazer do teu passo, queremos fazer do teu jeito, meu amado, do jeito que o Senhor ama. Mais que uma canção, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Declare isso. Mais profundo busque ao Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência. Oh, me perdoa. E a essência és tu. A essência és tu, meu Jesus. A tua palavra declara que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre vós, igreja, sobre vós, meu povo, raia a luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Queridos, Yeshua é a luz que vindo ilumina todo mundo. Ele é o Shabat. Tira da sua cabeça Shabat um dia. Tira da sua cabeça que o Shabat é um ato religioso. O Shabat é ele. Quando o homem foi criado, o Senhor já fez o 7º dia para o homem estar com ele. E não se tem notícia até o pecado de que os ciclos de dias começaram para o homem. Era para o homem estar no Shabat eterno com o Senhor, no descanso eterno. Desde a queda de Adão, Deus vem se dispensando de volta para nós, para nos trazer de volta para Ele. Ele vem se dispensando. A economia de Deus, o economos, essa palavra tem a ver com a administração da casa. Deus escolheu você para ser casa dele, para lhe trazer de volta para ele. Lá no Éden ele soprou Ruach Kadosh dentro de você. Há 2000 anos ele soprou Ruach Kadosh dentro do homem. E ele foi fazendo isso para nos resgatar. Ele se dispensa em nós. Ao longo de todo o processo da queda do homem, o Senhor vem se revelando, porque o desejo dele é se dispensar de novo para dentro de nós. Essa economia, ou economos, ou oikonomos de Deus, guarda essa palavra. O economos de Deus tem a ver com a administração da casa dele. É ele administrando a casa. Ele administrando nossas vidas como casa do Senhor, para que nós nos tornemos juntos santuários de Deus e na sua glória uma cidade para estar nele. Então tudo tem a ver com ele, dentro dele, nele. É ele se dispensando em nós e nós entrando nele. Porque guarde uma coisa, nada acontece fora de Cristo. Tudo só acontece dentro de Cristo. Deus não fala com o homem fora de Cristo. Deus só fala com o homem
dentro de Cristo. Por isso a igreja é o lugar onde Deus fala, porque a igreja está em Cristo e Cristo nela. É Deus se dispensando. E você precisa entender que não é através de, é nele, é nele. E eu quero que você abra o texto de Lucas, no capítulo 6, uma devocional rápida, mas que seja contundente ao seu coração, para que você possa começar a se fortalecer no Senhor e a entender o que é essa vida que Deus está nos dando. Versículo 46 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. E ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Porque eu sou o Senhor de vocês. Porque se eu sou o Senhor, eu sou dono. Se eu sou o Senhor, eu sou dono. Por que vocês têm coragem de me chamar Senhor, quando na verdade vocês me tratam como servos, como se eu fosse servo para lhes satisfazer? Por que me chamam Senhor, se na verdade no seu inconsciente você me trata como os deuses pagãos que você servia no passado, que você sacrificava para eles, para que eles lhe dessem um favor? Por quê? Por quê? Por que vocês andam desse jeito? E ele diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem se assemelha. Escute, apesar de esse texto, na tradução do português, ele está dizendo: todo aquele que se aproxima de mim e me ouve. No original, no grego koiné, que a Bíblia no Novo Testamento foi escrito, não é essa a ideia que Jesus está dando. A ideia que ele está dando é todo aquele que estiver dentro de mim. Todo aquele que estiver dentro de mim. Por quê? Porque Deus não fala comigo fora de Jesus. Ele não fala fora de Jesus. Ele é a palavra viva. Ele é essa palavra que é onde Deus se revela. É nele. Não é fora dele. A ideia aqui não é a ideia de alguém que passou ouvindo ensinamentos e coloca em prática como um religioso coloca. Os fariseus na época de Jesus eram religiosos perfeitos. Eles aprendiam preceitos e praticavam e se ufanavam. E se ufanavam. E Jesus diz a doutrina deles, a justiça deles era uma justiça altíssima. E se nós não excedemos a deles, a nossa não vale nada. Porque a deles era religiosa. Alguém colocando em prática: eu jejuo, eu pago o dízimo, eu não adultero, eu não minto. Veja, Jesus não está falando disso. Jesus não está falando de alguém que aprendeu conceitos bíblicos e agora vive como se tivesse tudo bem. Não, Jesus não está falando disso. Jesus não está falando de você ouvir uma pregação e você começar a falar: não, agora eu não vou mais roubar, agora eu não vou mais mentir, agora eu não vou mais adulterar, agora eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. E você, na força da sua religiosidade, consegue fazer todas essas coisas ou deixar de fazer todas elas, mas isso não é suficiente, porque Jesus não está falando disso. Ele não está falando de alguém que se aproxima dele. Ele está falando de alguém que está dentro dele. Olha o que ele está dizendo: aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, aquele que vem a mim, aquele que está ligado em mim, aquele que está arraigado em mim, aquele que está na videira, aquele que está saindo, está fluindo de mim para ele, vida. Aquele que está fluindo de mim, vida. Então veja, é muito mais. É muito mais. Ele está falando de um novo nascimento. Ele está falando de pessoas que realmente tiveram um encontro com ele verdadeiro e que estão nele. E por estar nele, estão ouvindo ele. Isso mostra que, infelizmente, nem todos
tiveram esse encontro ainda e precisam ter esse encontro, precisam estar nele, e ele em nós. Essa união perfeita, essa unidade perfeita, que começa quando Deus se dispensa dentro de mim, no meu espírito. Porque aquele que está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. O meu espírito recriado, Deus se dispensou através de Cristo, ele se dispensou em Cristo, em nós. E quando nós estamos em Cristo, quando nós estamos nele, ele diz, aqueles que ouvem, só é possível ouvir as profundidades dele, quem está nele. Guarde isso. Não é estar perto dele. E você já vai entender o contexto no final dessa história. Você vai começar a entender o que ele está querendo colocar. Porque esses são dias que Deus está levantando uma igreja gloriosa. Uma igreja vencedora. Uma igreja que é realmente a extensão do corpo de Cristo na terra. Que é Jesus. Jesus é a glória do unigênito do Pai. Quem é a glória de Jesus? A igreja. A glória do Pai é Jesus. A glória da igreja, a glória de Jesus é a igreja. Então, se a glória do Pai é Jesus, como Jesus viveu? Primeiro, sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus para fazer o quê? Para fazer a obra do Pai. O Pai estava construindo algo. O Pai tinha um propósito aqui na terra. E ele, como filho, ele disse, tudo que eu faço é o que meu Pai faz. Tudo que eu falo é o que meu Pai fala. Eu me esvazio. Eu me esvazio para estar no Pai. Eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Olha Jesus, olha o modelo. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Por isso, eu ouço o Pai. Por isso, eu consigo andar com o Pai. Por isso, eu faço as mesmas obras que o meu Pai. Por isso que as coisas funcionam, porque eu estou no Pai, eu só estou aqui para cumprir o propósito do Pai. Agora veja, e nós? Se nós somos a glória de Jesus, nós temos renunciado a nós mesmos para estar na obra do Filho, para estar na edificação desse corpo inserido nele, fazendo nele, através dele, essa edificação dessa casa de Deus. Envolvido na obra da casa de Deus, e não é aquele prédio que você chama de igreja, não. Eu estou falando de você, eu estou falando do que Deus está fazendo dentro de você, porque Ele quer de volta o que Ele criou. Ele quer de volta o que Ele criou. Ele quer alma, corpo e espírito santo, santificado. Ele quer tudo isso. Ele pagou o preço por tudo isso. Ele pagou com a morte do seu filho. Então aqui ele está dizendo, eu vou mostrar para vocês a quem se compara, aquele que está em mim, porque aquele que está em mim me ouve. Aquele que está dentro de mim consegue me entender. Aquele que está dentro de mim participa da vida minha, da minha vida. Participa da minha vida. Se a igreja é a realidade do reino, você participa da vida do reino ou você está perto de Jesus apenas? Ouvindo barulhos apenas? Ou você está ouvindo ensinamentos? Você é um bom religioso que ouve bastante ensinamentos e se esforça para pô-lo em prática. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente para lhe dar segurança nos dias das adversidades. Não dá. Então, a gente precisa entender que aqui no versículo 47, ele está dizendo, aqueles que entram em mim, ele está dizendo, do jeito que eu estou no Pai, aqueles que estiverem em mim, porque Deus não fala se não for em Jesus. Deus só fala através de Jesus. É lá em Jesus, é nele,
É nele que nós vamos ouvir Deus, é nele que nós vamos compreender Deus, é nele que nós vamos compreender esse oikonomos de Deus, essa economia de Deus, esse dispensar dele para dentro de você, que é casa que ele está edificando. E quando eu estou nesse processo, eu entendo que agora eu estou construindo com ele casa para Deus, o meu corpo como templo do Espírito Santo, como casa do Senhor. E tem um fundamento, aonde já foi alcançado, onde já foi plantado um alicerce. E ele diz, é semelhante, é igual ao homem que edificando uma casa, diga comigo, edificando uma casa. Nós estamos edificando uma casa, nele, dentro dele, ele dentro de nós e nós nele, junto com Deus. Deus está fazendo isso. Através de Jesus, Deus está fazendo. Mas Jesus não está fazendo nada através de nós. É nele. É nele. Amém? E ele diz, uma casa, um homem que edificando uma casa. Veja o que esse homem que está edificando essa casa fez. Cavou, abriu profunda vala, pôs os alicerces sobre a rocha. Então aqui existem alguns passos muito importantes. Primeiro, cavar. E o cavar, ele fala dessa profundidade. Nós acabamos de cantar dizendo, mais profundo busca o Senhor. Mais profundo busca o Senhor do que os olhos podem ver. Ele quer o meu coração. Muito mais profundo. Precisa cavar. Nós precisamos arrancar os excessos da nossa vida. Existem excessos na sua e na minha vida que atrapalham que a glória, o rio de águas vivas que já estão no meu espírito. Jesus diz, o espírito está pronto, a carne é fraca, ele possa fluir para o meu interior. Esses excessos são vaidade, orgulho, religiosidade, soberba da vida. Cava. Você percebe o texto como está? É muito mais profundo do que simplesmente aquele que ouviu uma pregação e pôs em prática. Não, querido, o religioso põe em prática um monte de coisa e a vida dele não muda. Você já pôs em prática um monte de coisas e na hora H você não tinha estrutura para suportar os embates lá de fora. Porque não é disso que o texto está falando. O texto está falando de uma estrutura. Primeiro, cavar. Diga, eu vou cavar. Eu preciso cavar. E sabe quem cava? É o homem, é a mulher, somos nós. Como nós cavamos? Nós cavamos com arrependimento, nós cavamos com quebrantamento, nós cavamos com reconhecimento de que há muitos excessos em nós. Nós cavamos quando nós assumimos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2,5 diz, tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Como Cristo fez para estar no Pai? Esvaziou-se. A si mesmo se esvaziou. A si mesmo. Ele cavou, ele tirou a natureza dele de Deus para se tornar homem, porque ele precisava fazer a obra do Pai. Por isso ele estava no Pai e o Pai nele. Por isso ninguém poderia deter Jesus. Porque como homem, ele foi a manifestação do Pai na terra. Ele não era Deus na sua manifestação, mas na essência ele era. Ele abriu mão da sua essência para que a manifestação fosse do Pai e não a dele. Ele foi cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Jesus fez coisas que nenhum homem na terra fez. E o modelo é o mesmo, porque Jesus, ele era homem na realidade aqui. Na essência Deus, mas ele se esvaziou. E foi cheio do Espírito Santo. E por que ele foi cheio? Porque se esvaziou. Tem alguém aqui que quer ser cheio do Espírito Santo? Tem alguém aqui que quer ser cheio? É impossível você encher 2 recipientes com mesmas coisas. Se você coloca algo, não tem como colocar outro, ou se você coloca o outro tem que sair.
Você não pode estar cheio de si mesmo e do Espírito Santo. Você não pode estar cheio de soberba e do Espírito Santo. Você não pode estar cheio de orgulho do Espírito Santo. Você não pode estar cheio de religiosidade do Espírito Santo. É preciso esvaziar-se. É preciso abrir mão. É preciso, é necessário cavar. Primeiro passo, cavar. Declare isso, eu preciso cavar. Eu preciso cavar. Eu disse para vocês que ia ser um devocional rápido, mas eu não posso deixar isso de forma superficial. Amém? Quantos estão entendendo, diga glória a Deus. Aperta esse aviãozinho aí, compartilha, chama mais gente para essa live, aperta os coraçõezinhos aí, chama mais pessoas para esse Shabbat. Em nome de Jesus. Ontem nós tivemos a nossa célula familiar com quase 100 casas online. Foi tremendo a glória de Deus. Foi maravilhoso. 100 lares ao mesmo tempo ali, adorando o Senhor, buscando o Senhor. Aperta esse coraçãozinho aí, porque à medida que você aperta o coração, a plataforma vai mandando aviso para as pessoas que nós estamos ao vivo, amém? Manda convite para os seus irmãos, diga, olha, você não pode, em vez de você ficar assistindo novela das 8, você ficar assistindo Jornal Nacional, se enchendo de confusão, venha se fortalecer na palavra, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, o primeiro passo é cavar, eu preciso cavar, e o segundo passo é abrir uma profunda vala. Sabe quando você começa a cavar um alicerce? Você vai tirando o barro, vai tirando a terra, daqui a pouco você começa a achar raízes. Tem muitas raízes no solo, raízes de plantas. Sabe o que a Bíblia chama essas raízes? Raízes de iniquidade. À medida que você vai cavando, tirando os excessos, você vai se encontrar com você. As raízes de iniquidades que ainda moram na sua alma. E aí o Senhor diz, faz uma profunda vala, corta essas raízes, arranca elas. Por quê? Porque onde tem raiz, um dia vai ter fruto. Eu vou repetir. Se tem raiz, essa raiz vai crescer, vai dar uma árvore e vai produzir um fruto. E é por isso que muitos se assustam, de repente, estava com uma vida tão bem, e de repente começam a manifestar pecado, a manifestar todas as coisas terríveis, e aí você diz, onde que estava? Na raiz, estava escondido lá no fundo, no solo que não foi cavado, tem que cavar, porque se não cavar, a raiz está abaixo do solo. Eu preciso tirar a soberba, eu preciso tirar o orgulho, eu preciso tirar a religiosidade, porque essas coisas escondem a raiz da iniquidade. Esses excessos, eles escondem a raiz da iniquidade. Esses excessos que não deixam muitas vezes você ser ministrado, repreendido, discipulado. Tira isso. Aquele que vem a mim, ou seja, aquele que entra em mim, é semelhante a um homem que cavou. Então, se você está em Cristo, você cavou. Você abriu a vala, olha só que interessante, e pôs os alicerces sobre a rocha. O que são esses alicerces? A palavra viva, o próprio Senhor. Mas deixa eu lhe dar uma palavra. Esse alicerce não fui eu quem fiz. Aliás, Ele é quem me fez, porque Ele é a palavra viva. É Cristo em nós. Esse alicerce. E aonde eu vou botar esse alicerce? Lá na rocha. E aonde que está a rocha? No meu espírito. No meu espírito. No mais profundo. No mais profundo. Eu implantei essa rocha. E agora, essa rocha, implantada com o alicerce que é Jesus, que é a palavra viva, que é o verbo vivo, que é a essência de Deus, e começa a crescer a glória dele na minha vida, e começa a abrir, é como se abrisse um geyser, abre, e você começa a dar, agora você não tem mais excesso, você não tem mais raiz, a palavra viva está te edificando, o Espírito tem liberdade no seu espírito de fluir para a sua alma, e Cristo começa
a tomar conta dessa casa, essa casa que é o seu corpo, essa casa que é a sua vida, começa a manifestar a vida, aquilo que estava no espírito começa a vir para fora, os testemunhos começam a acontecer, o poder vai fluindo, a glória de Deus vai se estabelecendo, e a vida que estava no espírito vai para a alma, vai para o corpo, e eu começo a me tornar um crente maduro, um homem maduro, uma mulher madura, um homem cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque eu entrei nele, aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, que entrou em mim, que ficou arraigado em mim, e que cavou, tirou os excessos, tirou as raízes, e foi até a profundeza, lá no espírito, colocar um alicerce, que não fui eu que fiz, mas esse alicerce me construiu, porque é o próprio Senhor, é a palavra dele, é a palavra viva. E aí ele diz que essa vida, agora dispensada, esse é o economos de Deus, essa economia de Deus, eu dispensou para dentro dessa casa. Agora nós estamos construindo juntos, porque é ele em mim e eu nele, construindo junto casa para Deus. E essa casa para Deus, ela vai se tornar um edifício, e esse edifício uma cidade, e ela vai casar com o Senhor, é chamado de Nova Jerusalém. Então ele diz que essa construção que você estiver envolvido, quando você está nela, olha o resultado. O resultado é que, vindo a enchente, bateu com ímpeto a torrente naquela casa e não pôde abalar, porque tinha sido bem edificada. Sabe, queridos, o crente que tem o interior firmado, que foi lá na rocha, as coisas externas não abalam a vida. Sabe por que tem muitos crentes que tudo que acontece externo abala a vida dele com Deus? Porque não achou profundidade, porque não foi lá no fundo. Então, quando a vida financeira não vai bem, a vida com Deus acabou. Chega um momento de doença, acabou. Chega um problema financeiro, um problema no casamento, chega um problema nisso, aquilo, outro. Então, por quê? Porque estão tão fragilizados que todas as tempestades da vida faz com que a vida sejam altos e baixos. Crentes fragilizados, que não suportam as provações, que os seus discursos não passam nas provas do dia a dia. E aqui eu não estou colocando isso como crítica, mas eu estou aqui abrindo para você, para que você entenda o porquê muitas vezes você não suporta. No momento que vem uma prova, você murmura, você desanima, você não ora, você não adora, você já não dizima mais, você não participa mais, você não faz mais nada, você vai quebrando tudo. Por quê? Porque você está como aqueles que não estão em Cristo. Quando a água bate, vai embora. Mas aqueles que estão, pode vir o que foi. Eu quero profetizar hoje que uma geração de gente enfiada em Deus, em Cristo, totalmente inserido neles, totalmente inserido em Cristo, Cristo nele e ele em Cristo. Um povo que hoje vai começar a pegar as suas cavadeiras e cavar e arrancar os excessos. E arrancar os excessos. Eu vou tirar os excessos até eu descobrir onde estão as minhas raízes de iniquidade. E eu vou abrir uma vala nelas até chegar na rocha, que é o meu espírito. E ali eu vou implantar o alicerce, que é a palavra verdadeira, a palavra viva de Deus em mim. E eu vou começar a construir casa junto com ele. E a vida que está no meu espírito vai fluir para a minha alma, vai fluir para o meu corpo, vai fluir, é a vida, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É ele vivendo em mim, é ele vivendo em mim. E à medida que a vida dele vai fluindo, a minha vida velha vai morrendo, porque eu já arranquei os meus excessos. A minha natureza de Adão morre para que a natureza de Yeshua, ela se manifeste. E aí, queridos, pode vir o que for. Pode vir o que for, vai bater, vai bater, vai bater, mas a casa vai permanecer. Fala assim, essa casa vai permanecer em nome de Jesus, porque hoje eu entendi
eu entendi que eu estou numa construção e eu preciso participar. É por não participar da construção de Deus em mim que eu estou tão fraco, eu estou tão frágil, eu estou tão suscetível, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não tenho alegria, eu não tenho tudo externo. Se tudo vai bem, eu às vezes não tenho mais tempo. Se tudo vai mal, eu fico entristecido. Eu murmuro por isso, eu murmuro por aquilo, porque eu estou fora do processo. Eu preciso voltar para o processo. Eu preciso. E nessa noite de Shabat eu quero dizer para você, cave profundo. Cava dentro de você. Cava. Hoje, quando você sair dessa live, você diz, Senhor, mais profundo tu vês do que os olhos podem ver. Muitas vezes eu tenho mostrado uma vida cheia de rebusco, palavras bonitas, com expressões religiosas maravilhosas, mas na hora H, a minha vida murcha, a minha vida vai pro buraco. Ah, Senhor, eu tenho uma exuberância tão grande que não suporta a primeira chuva. Deus, eu não quero mais isso. Eu quero cavar, eu quero tirar esses excessos, eu quero tirar a religiosidade, o orgulho, a soberba, a arrogância. Eu quero tirar isso da minha vida até que eu consiga chegar nas raízes daquilo que realmente eu sou, as minhas iniquidades de mentira, as minhas iniquidades de pecado, as minhas iniquidades que estão escondidas e a qualquer momento elas vão aparecer. Eu preciso abrir valas até chegar com o alicerce no meu espírito. E dali começar a construir para a minha alma, construir para o meu corpo, junto com ele, casa para Deus. E essa casa, ela vai se tornar um santuário para o Senhor. Sabe o que vai acontecer? Pode vir a chuva, pode bater a tempestade. Esses são dias que a chuva está batendo. Infelizmente, muitas casas estão caindo, mas aquelas que chegaram no alicerce, com o alicerce na rocha, estão permanecendo. E eu quero declarar que se levantará uma igreja firme nesses dias. Firmes. Aproveite esses tempos de tempestade. E cave. Abra vala. Tire as raízes. Posso, como eu tiro raízes de iniquidade? Com arrependimento, com quebrantamento, com pedido de perdão, confessar os pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, se livrar de toda raiz de amargura, toda raiz de amargura. Sabe por que tem muito crente pedindo para Deus matar os seus inimigos? Por causa de raiz de amargura. Escute, eu falei uma coisa hoje de manhã, eu quero repetir. Por mais que você não goste, Deus ama aquele que te odeia. Deus ama aquele que te odeia. Sabe por quê? Porque Deus não entra nessa. Deus não entra nessa. Tem palavra de vida dentro de você e você quer abrir a boca para gerar morte, pedindo para Deus matar pessoas, para Deus punir pessoas, para Deus... E você se esquece que se ele fosse lhe tratar desse jeito, você nem estaria aqui. Ah, se chegar lá no fundo, esse alicerce, vai mudar o jeito de você ser. E eu creio que quando as tempestades vierem, elas não vão atingir você. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora ser pobre e cego, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Declare comigo: mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim, não. Mais profundo busca o Senhor, que os olhos podem ver. Queres meu coração? Eu vou voltar, Senhor. Estou voltando pra essência
essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, mas a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Lara, 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 lara. Aleluia, meu Pai. Senhor, eu quero te louvar por esse Shabat. Eu quero te louvar pela revelação do teu Espírito. Eu quero te glorificar porque o Espírito por trás da letra, ele traz vida para nós. E eu proclamo vida de Deus hoje, fluindo sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Paizinho, obrigado por esse tempo que o Senhor está nos dando como igreja, de rever os nossos alicerces, de rever os excessos que precisam ser tirados. Eu te agradeço por esse tempo que, como pessoa, eu tenho podido, ó Deus, aqui nesse lugar de isolamento, nesse lugar de solitude, mas com tanta presença tua, poder te ouvir melhor do que eu vinha ouvindo. E é tudo que eu quero, é que a tua igreja te ouça, porque um povo está sendo levantado no meio dessa geração. Eu te glorifico e te bendigo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shabbat Shalom a todos vocês. Amém. Quantos foram abençoados, diga glória a Deus, dê um obrigado ao Senhor. Uma das coisas positivas disso tudo aqui é ter o dia inteiro para ouvir o Espírito Santo. Eu fiz um propósito no meu coração de não entrar em mídias sociais, de não olhar notícias e ouvir o que os céus estão dizendo, que é muito mais importante do que o que está acontecendo lá em Brasília. É o que o Senhor está falando. Que você possa parar um pouco para ouvir o Senhor. Cavar, abrir as valas e levar o alicerce. Esse alicerce que lhe faz, que lhe criou o próprio Yeshua, até o profundo, para que essa casa seja edificada casa para Deus e depois um santuário para Ele e uma cidade onde um dia nós vamos nos encontrar com Ele. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Amanhã, às 6:55, nós estaremos juntos em nome de Jesus, com mais uma palavra de fé. Estamos em 3 semanas, ciclo de 3 sets de milagres. Gerando milagres, nós somos chamados para gerar milagres. A gente nunca entende quando Deus fala disso. Quando Ele fala de milagres, a gente pensa que, e de repente, nós percebemos que temos que viver dia após dia milagres. E nós estamos vivendo a cada dia um milagre. E eu quero declarar que milagres maiores virão sobre a vida de cada um de vocês. Hoje nós já tivemos Sônia, as suas 2 filhas de alta. Nós tivemos notícias boas de irmãos que estão se recuperando. E eu sei que Deus vai continuar fazendo a obra dele. Uma coisa linda, nós temos podido ser família. Sabe, queridos, nós estamos com um número muito grande de pessoas enfermas, pessoas que estavam ali sem saber o que fazer, e a igreja se juntou. E está todo mundo se cuidando, todo mundo se tratando, todo mundo se suprindo, pessoas sendo supridas, é a família, é o corpo sendo erguido. Nós não sairemos os mesmos, nós sairemos totalmente diferente disso tudo. E eu sei, queridos, eu sei que a glória de Deus está se manifestando. Não tenham medo, creiam somente, porque Deus está construindo. Vamos construir com Ele? Vamos construir com Ele? Aquele que se dispensou, aquele que é o dispenseiro. Vamos construir esse oikônomos de Deus, essa construção dessa casa para Ele. A casa dele, meu corpo. A casa de Deus.
eu quero construir junto com ele. Então comece a cavar. Comece a abrir valas até chegar no lugar sólido, na rocha. E essa rocha está lá no seu espírito. E o alicerce é Jesus. Aleluia. Amém? O alicerce é Jesus. O lugar duro, onde não tem mais que cavar o seu espírito, porque ele está pronto. E o alicerce é Jesus. Portanto, pode vir as tempestades. A casa vai ficar. Essa casa vai permanecer. E nós vamos contar muitos testemunhos. Tire esse Shabat para agradecer a Deus. Comece a lembrar do que ele fez. Louvar a Deus porque ele faz. A gente agradece pelo que ele fez, louva porque ele faz e adorar pelo que ele é. Reconheça quem ele é. Encha sua casa de louvor e adoração até amanhã às 6 da tarde. E você vai se surpreender. Você vai se surpreender como Obed-Edom se surpreendeu. Ele levou a arca para a casa dele. E ele ficou com medo, mas ele levou. Ele levou. E ele disse, eu não vou fazer como Davi. Eu vou fazer como Deus quer. Logo em seguida todo mundo disse, a casa do homem mudou. Ei, a sua casa vai mudar se você tiver coragem de ficar um dia inteiro, entre hoje e amanhã, só adorando, louvando, glorificando, bendizendo o nome dele. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Shabbat Shalom.